A palavra é a semente que em nós opera com poder. Somos a lavoura de Deus que quer os seus frutos colher. Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo na paz de Deus, né? Graças a Deus. E mais um dia que Deus assim nos dá de presente para podermos agradecer a Ele por tudo. Principalmente agradecer pela vida. A vida é o maior presente de Deus quando amanhecemos o dia. Sempre Ele nos traz uma palavra de reflexão para que nós venhamos refletir sempre o sentido da vida. E hoje eu estava meditando sobre a parábola do semeador. Olha que coisa interessante, qual o significado de uma semente quando ela cai em uma boa terra. São Felipe é uma das cidades que produzem mais frutos. Somos felizes por isso, porque a nossa cidade ela é uma terra muito fértil. Inclusive agora está querendo chover e sempre chove por aqui. E quando o lavrador ele se dedica em cuidar da boa terra, os frutos saem perfeitos. Os frutos nascem em perfeição. E a produtividade, cada dia que passa, vai crescendo e vai transformando colheita e a comercialização dos produtos. Mas tem um semeador que às vezes não tem o cuidado de jogar a semente em uma terra que ela produz bons frutos. A parábola do semeador nos ensina a como plantar e a como colher. O Senhor Jesus estava sentado à beira do rio quando veio uma multidão e sentou-se perto dele, porque a multidão queria adquirir conhecimento da parte de Jesus Cristo. E é tanto que não houve mais espaço para ele, ele passou para o barco. E o povo ficou à beira do rio, ele estava dentro do barco, pregando e ensinando a respeito da parábola do semeador. E ali ele contava quando o semeador saía para jogar a semente e o semeador não prestava bem atenção aonde ele jogava a semente. Ele estava passando e jogou a semente achando que ia nascer em algum lugar, mas ele jogando a semente, de repente veio os pássaros e comeram a semente. Depois ele foi andando e jogou semente sobre as pedras. As sementes nasceram, mas sem vida, sem resultado. E quando o semeador ele ia jogando as sementes iam caindo. Jogou na terra, os pássaros comeu, jogou sobre as pedras, nasceram, mas não deram frutos. Jogou nos espinhos, os espinhos cresceram e sufocou a semente, não nasceu. Mas quando ele estava bem adiante, ele se deparou numa terra maravilhosa. E de repente, a terra que ele estava passando era uma terra boa, mas ele não sabia que a terra era boa.
Ele só sabia que ele estava lançando a semente sobre a terra. E ele jogou a semente sobre a terra um dia. E dali em diante, a semente ficou na terra. O tempo foi se passando. E naquela terra, da semente que o semeador jogou, deram bons frutos. Dá para você mais ou menos entender o sentido dessa palavra, o sentido dessa parábola? E então, o semeador ficou feliz porque quando ele jogou a semente na boa terra, deu frutos 100 por 1. No sentido espiritual, a semente é a palavra de Deus. Não tem para onde a gente correr. Sempre a gente vai se deparar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está acima do seu próprio nome. Porque o Senhor Jesus é a palavra. E o Verbo se fez carne e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo estava entre os homens. O Verbo quer dizer a palavra. A palavra de Deus é a semente que opera e dá frutos. Quando a palavra ela cai numa boa terra, que é o nosso coração, a pessoa passa a, primeiramente, ouvir, prestar atenção, examinar, fazer com que a palavra desça ao nosso coração e aí passamos a obedecer a palavra de Deus. Então, quando a palavra ela cai dentro do nosso coração, é como diz: quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Porque quando a semente caiu sobre as pedras, você sabe que a pedra é dura, né? A pedra é muito dura, então o semeador jogou a semente sobre as pedras, sobre os pedregais. Só que elas nasceram sem raízes. É como se você pregasse a palavra ou falasse das coisas de Deus, da palavra de Deus para alguém. A pessoa até ouve a palavra, mas ela não tem a raiz da palavra para que ela possa prosseguir. Então, é como se entrasse aqui e saísse aqui. Voltando aos espinhos, quando a palavra, melhor dizendo, quando a semente foi lançada aos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram. O que são os espinhos? São as coisas dessa vida, os bens materiais, as preocupações, as dívidas, o dinheiro, né? Tudo que essa vida nos sufoca. Veio as preocupações dessa vida e acabou sufocando a semente, sufocando a palavra e deixou como esquecida. Mas que nessa manhã, meu amigo e minha amiga, você que está nos ouvindo nesse momento, a palavra de Deus ela é fogo, fonte de água viva. A palavra de Deus é frutos, bons frutos. Nós temos que a cada momento valorizar a palavra da salvação. Então, meu amigo e minha amiga, que nessa manhã a palavra de Deus que é a semente, ela possa cair neste teu lindo coração. Teu coração é a boa terra, aonde a palavra de Deus, que é a semente, cai e ela dá frutos. Nasce a esperança, nasce a certeza, nasce a fé, nasce a convicção e nasce também a esperança da vida eterna. Então, deixe essa palavra, deixe essa semente cair no seu coração para que ela possa dar frutos 100 por 1. Então, que a palavra de Deus nessa manhã esteja
na terra do teu coração. Forte abraço a todos e um bom dia.